Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Leandro, professor de Sociologia, e hoje vamos falar a respeito de textos complementares do módulo 3.4. O texto complementar, ou os textos complementares do módulo 3.4, falam a respeito de etnias, tá? E aprofundam a questão do que é uma etnia. Então, vamos aqui apresentar alguns exemplos, tá, de etnias que estão mais ou menos em voga na mídia, mais ou menos acessível a todos que têm buscado informações sobre geopolítica, para a gente poder demonstrar com casos reais, tá, o que é uma nação. Aqui eu trouxe para vocês o caso dos curdos, tá? Os curdos representam algo, como diz aqui a imagem, tá? Entre 25 e 35 milhões de pessoas, tá? Que estão principalmente em 4 países. Aqui a gente pode ver essa região ocupada pelos curdos, tá? 30 milhões de pessoas é muita gente, tá? É muita pessoa, é muita gente. 30 milhões de pessoas que vivem em vários lugares, uma parte do Iraque, uma parte da Síria, uma parte da Turquia, uma parte do Irã, sem contar os que estão espalhados. Aqui, nessa parte amarela, encontramos uma nação que não tem Estado. A nação curda, ela tem origem, tá, em um pequeno período histórico onde se formou, mais ou menos nessa região, o que a gente conheceu como Kurdistão. Os curdos têm uma origem parecida com os iranianos. Surgem na mesma região onde os iranianos surgem. Eles surgem, aponta-se que eles surgem pela região da Mesopotâmia, tá? Uma região onde vários povos surgiram. Tem uma descendência persa, assim como os iranianos, mas não são iranianos e nem se veem como persas, se veem como curdos. Por quê? Por uma questão territorial. Em um período histórico, o Kurdistão foi formado e arbitrariamente, por questões de invasões, desfeito. E aí, naquele momento que foi desfeito, esse Estado que esse povo de uma região criou, esse povo tem uma religião parecida com os iraquianos, com os iranianos, com os sírios, mas não são identificados nacionalmente com nenhum deles. Tem uma origem étnica parecida com a do Irã, mas não são identificados culturalmente com o Irã. Nenhuma língua dominante esse povo possui. Há várias línguas curdas, tá? Há várias línguas faladas pelos curdos, mas não é uma língua única. Então, essa nação, ela tem como orientação, basicamente, um histórico, no século XIII, XII, se não me engano, um histórico de formação de um Estado que foi arbitrariamente desmontado. E desde esse desmonte do Estado do Kurdistão, o povo curdo deseja reconstruir esse Estado. Então, veja bem, essa noção de nação, a ideia de nação, o ideário de nação do povo curdo está alinhado a um Estado histórico, a uma realidade histórica que foi abruptamente interrompida por um outro modelo de Estado. Então, o que dá unidade aos curdos é um retorno ao período do Kurdistão, um retorno ao período onde esse povo, onde essa nação foi independente. Tá? Então, vejam bem, eles não têm muitas diferenças culturais em relação às pessoas dessa região. Tá? São islâmicos, sunitas, tá? São persas, vieram da Mesopotâmia, mas o Estado Kurdistão é o diferencial. Eles fazem parte de um povo que se originou dessa região Kurdistão, ou desse Estado, o Kurdistão. Temos aqui o caso emblemático, Israel e Palestina. Eu juro para vocês que eu queria falar de outros modelos, de outros exemplos, mas depois eu pensei, é difícil deixar passar Palestina e Israel quando se fala de nação, justamente porque Israel e Palestina são duas nações em conflito. Até o início do século XX,
os judeus formavam uma nação sem Estado. Há judeus espalhados no mundo todo. Tá? O povo judeu é um povo que viveu ao longo de sua história desterrado, mas havia um desejo dos judeus de retornar à Terra Santa, que é essa região, principalmente por causa de Jerusalém. Tá? Mas enfim, os judeus eram uma nação sem Estado. A partir do momento em que as atrocidades da Segunda Guerra Mundial vieram à tona, quando a perseguição, o extermínio de judeus tornou-se público notório, a necessidade de se criar um Estado judeu foi reforçada. Então criou-se um Estado judeu dentro de um território onde historicamente o povo judeu tem uma identificação com as suas origens. Então o povo judeu foi até aquele território e passou agora o povo judeu, a nação judaica, a ser uma nação com um Estado. Você é judeu não porque você nasceu em Israel. Você é judeu porque a sua origem cultural é judaica. E quando eu falo que você é judeu, eu não necessariamente falo que você crê na religião dos judeus. Você pode ser ateu e judeu. Porque quando eu falo judeu, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de povo, de etnia, de nação. A nação judaica tem uma religião dominante. Mas não é por isso que todos da nação judaica terão a mesma religião. Tá? Então é bom diferenciar isso. Aí o povo judeu passou, a nação judaica passou a ter um Estado judaico. Só que quem vivia aqui nessa região perdeu a região para uma outra nação. Pessoas do mundo inteiro foram se direcionando a Israel, ocupando espaços que antes era de uma outra nação. Nessa região viviam pessoas chamadas de palestinos. Por que palestinos? Porque a região é palestina. Os palestinos, tá, são muçulmanos como praticamente todo mundo nessa região. Tá? Eles não são árabes, é outra paradinha, é outra coisa, tá? Mas são integrados nessa região, historicamente falando, religiosamente falando. No entanto, eles formam uma nação justamente por viverem nesse território. É um povo formado por vários povos. É um povo que foi formado ao longo do tempo por vários povos que foram confluindo para essa região. Não há uma identidade étnica no povo palestino. O que dá identidade ao povo palestino, à nação palestina, é viver ao longo do tempo nessa região, que por um motivo exterior a eles, independente da vontade deles, foi ocupada por Israel. Então, o que dá identidade ao povo palestino, à nação palestina, é a vivência, é a experiência histórica de viver num determinado território. Mais uma nação que tem ligação com o território para a sua identidade nacional. Israel também, os judeus também têm identidade com o território, mas a nação judia, ela independe do território, ela não é necessariamente focada no território. A cultura judaica, a religião judaica são elementos muito mais fortes do que o próprio território, que também faz parte. Mas a nação judaica vivia como nação, mesmo não tendo um Estado. Agora, a nação judaica tem um Estado. O Estado-nação de Israel abarca todos aqueles que se denominam, que são reconhecidos como judeus. Tem um exemplo aqui também da Espanha. A Espanha não tem só esse exemplo, tá? Mas pra gente vai ser esse exemplo. Também tem um exemplo aqui em cima, tá? Que é um exemplo do povo basco, da nação basca, tá? Mas não é de interesse aqui agora. Vamos falar da Catalunha. Porque a Catalunha é um caso mais emblemático, porque há pouco tempo houve um referendo que deu muita polêmica na Espanha. A Catalunha é uma região da Espanha onde há Barcelona, tá? Que é uma região extremamente rica, se não me engano é a região mais rica da Espanha. Essa região da Catalunha é uma região que reivindica independência. Ela é tida como uma região autônoma, mas ela reivindica independência.
Eles, catalãos, fazem parte da Espanha desde muito tempo, desde o século XVIII, se não me engano. Mas ainda hoje defendem uma independência. Por quê? Segundo a história catalã, pelos catalãos, porque isso tem uma controvérsia histórica, tá? A Catalunha foi desde sempre independente. Somente com a formação do Império Espanhol é que houve anexação desse território. À força, obviamente. Tá? Então a Catalunha ainda resiste. Os catalãos não se sentem espanhóis como se sente alguém que mora, sei lá, em Granada. Os catalãos têm até um idioma específico. Eles têm uma história diferente. Eles têm uma cultura que se diferencia bastante da cultura, bastante, mas o suficiente da cultura espanhola. Há uma identidade cultural ligada, sim, ao território, mas também ligada ao idioma. O idioma aqui não é o espanhol, é o catalão. Tem mais outro idioma também que agora me falha a memória, que também é falado nessa região. Há uma região da Catalunha que foi até anexada pela França também, tá? Que não está aqui no mapa, mas foi anexada pela França também, tá? Que não é o caso da nossa aula aqui, mas enfim. Então, Barcelona, ou Catalunha, é uma região onde a história que mostra um parlamento independente do governo espanhol, que mostra uma luta pela independência quando o Império Espanhol ocupou, que mostra uma trajetória independente de toda essa região, é que leva o povo catalão a falar, olha só, eu estou anexado a vocês, mas não faço parte de vocês. Por isso, eles pedem independência. O povo catalão é um povo que não se vê espanhol como o resto dos espanhóis. O povo catalão, antes de ser espanhol, é catalão. Então aqui, a questão territorial é importante? É importante. Mas o que mais pesa, já que eles estão no território, tá? Já que estão no território que cabe a eles de fato, tá? É a independência. O que dá ao catalão o motivo para lutar é a ausência de autonomia no território onde eles vivem. O que dá para eles motivo para lutar é não se reconhecerem como espanhóis. Lógico, logo, o governo espanhol não os representa, porque eles não são espanhóis. Esses elementos são os elementos que transformam a nação catalã em uma nação. E para falar um pouquinho de Brasil, a gente tem também um preconceito muito grande, uma dificuldade histórica muito grande de falar sobre as nações que vivem no Brasil. Quando você fala de nação, você pensa, os curdos têm 30 milhões, os palestinos, tantos milhões, os catalãos, tantos milhões. Nação é um conceito que está relacionado à identidade cultural, pode ser por questões históricas, pode ser por questões linguísticas, pode ser por questões de religião. Há uma nação islâmica, se você pensar na união dos países islâmicos, mesmo que não haja uma unidade territorial. Tá? Então, no Brasil, nós temos várias nações que não são reconhecidas como tal. Aqui está um quadro com um pequeno número de nações indígenas que vivem no Brasil. Nações essas que não reivindicam oficialmente a autonomia, mas em alguns casos possuem autonomia dentro de alguns territórios que vocês conhecem como reserva indígena. Esses povos, muitas vezes, não falam nem português. Esses povos não estudam Pedro Álvares Cabral. Esses povos nem sempre são católicos cristãos. Têm uma vida, uma relação com o mundo, há uma sociedade dentro da sociedade brasileira que é independente, autônoma. Tem nações que são integradas à nação brasileira. Isso quer dizer integradas? São pessoas que aprendem a falar português, são pessoas que frequentam a escola, são pessoas que se vestem como um ocidental, mas ainda preservam uma identidade cultural, religiosa, linguística, associada às suas origens, aos povos pré-Cabral. Aqui temos várias nações presentes no Brasil. Pessoal, então esse
foi um comentário sobre textos complementares que fala a respeito de nações. Espero que tenha ficado mais ou menos claro para vocês como a ideia de nação funciona e até a próxima aula, pessoal.